Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Qualidade Cast. Hoje, com muita honra, muito prazer e satisfação, eu trouxe essa convidada incrível que tem uma história de vida muito tocante e, como sempre, todo convidado utilizou como propósito de vida. Vou deixar ela se apresentar porque eu sou suspeita, né? Seja muito bem-vinda, minha linda! Obrigada. Eu me chamo Victoria Salinê, eu sou médica, né? Faço parte aí da área da integrativa. Então, enfim, o que me motivou a entrar nessa área, né, a área de cuidado, a área de integração, realmente foi o que aconteceu comigo lá atrás, né, quando eu era criança. Então, vou estar contando um pouquinho para vocês aí essa história. Como vocês já perceberam, esse mês e os nossos quadros estão voltados muito para a área da saúde, que é o que as pessoas precisam se atentar, ter entendimento da importância do autocuidado, tanto no físico quanto na alimentação e principalmente mental e espiritual. Então, Vicky, conta para nós como começou o seu relacionamento com o seu propósito, com a alimentação e como isso gerou a sua transformação. Fica à vontade, conta tudo pra gente, porque a história dela é uma delícia. Imagina. Era criança, né? Então, assim, realmente comecei a ganhar peso. Isso começou a preocupar os meus pais, principalmente a minha mãe, né? Que ficou atenta a isso e viu que algumas providências iam ter que ser tomadas, né? Frente àquele aumento de peso, porque o que começou a acontecer, que ela percebeu, foi aquela brincadeira no colégio, né? Aquele bullying que hoje em dia a gente acaba conhecendo dessa maneira e que naquela época não tinha essa denominação. Então, enfim, isso fez com que eu fosse ganhando peso, ela se preocupou frente a isso. Mais pela parte de saúde, porque muitas vezes a gente acaba ganhando peso quando criança e aí ocorre todo um processo interno, né, de hipófise, enfim, né, uma coisa mais endocrinológica mesmo, em que a gente acaba ganhando um peso que não é nosso, numa idade que não é nossa, né, quando criança. E aí acabam vindo as menstruações precoces, enfim, todo um processo em que ela, né, graças a Deus, assim, eu tive uma mãe muito presente e viu isso, percebeu isso muito cedo. Então, né, me levou aí para tratar com alguns médicos que falaram, opa, a gente vai ter que dar uma segurada e vamos ter que fazer ela perder peso. E aí me colocou para fazer atividade física, academia, mudou todo o sistema familiar, assim, de alimentação, não tinha mais refrigerante, não tinha mais sobremesa, né? Que era uma coisa que estava muito presente ali, porque se a gente parar para pensar, muita coisa acontece ao redor da mesa, né? Sim, com certeza. Então, ela acabou aí fazendo essa mudança. O próprio acesso, né, Vicky? O próprio acesso dos filhos com o estilo de vida e alimentação, entendam, é responsabilidade dos pais. Exatamente. Então, ela fez essa mudança aí bem interessante, né? Bem drástica, que eu falo assim no começo, porque eu não entendia. Né? Não, foi um choque. Foi um choque. Por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que parar de comer? Por que eu não posso mais comer doce? Não posso mais comer macarrão, tomar refrigerante? E, enfim, tudo isso me gerou um processo interno muito forte, né? Em que eu demorei para assimilar. E aí não tinha mais ninguém para me levar em nenhum lugares, era, né, a minha tata que me levava de um lugar para o outro, do colégio para academia, da academia para o inglês, então tudo caminhando, né? E eu senti aquilo como uma punição naquele momento. E, enfim, aí vários processos internos acabam acontecendo, da gente não aceitar, da gente sofrer. E hoje eu vejo assim que foi algo muito importante, porque me fez amadurecer um pouco mais cedo, né, do que deveria, de uma certa forma, mas me deu uma condição hoje de entender muito dos pacientes que eu recebo, né, e abraçá-los, que é uma coisa que eu falo bastante, né, a gente tem que acolher. Exato. Porque quando a gente passa por isso, é diferente. A gente é tocado de uma forma diferente. Então, a gente consegue entender o outro de uma outra maneira. E a minha relação com o alimento realmente mudou. Não vou dizer que foi fácil do início. Eu fui do 8 ao 80, eu me restringi de muita coisa também depois, né? Porque aprendi e fui ao extremo de não comer mais nada, de ficar antissocial. Mas a gente tem que lembrar que o alimento, ele é algo que ele é sociável. A gente precisa dele. A gente precisa, na verdade, ter consciência do que vai nos nutrir. Que é uma coisa que hoje em dia eu bato muito na tecla,
né? O que você está comendo? O que você está se nutrindo? Qual que é o benefício que aquilo vai te dar? E a gente consegue ter esses benefícios com alimentos muito bons, né? E assim... Acessíveis, bons, né? E que nos nutrem de forma interna e nos dão aí um benefício externo, que é o que muita gente acaba buscando muitas vezes. Usando de forma intencional, né? A alimentação. Por isso eu trouxe ela aqui, para vocês terem entendimento de que tudo que nós consumimos é intencional, não só consumir calorias vazias. Exatamente. O que te chamou a atenção para entrar nessa área, Vicky, além do seu propósito? Eu vejo que a Vicky, ela gosta muito de explicar sobre cada nutriente dentro dos alimentos. Gente, isso virou a minha chavezinha dentro da mente. Porque a gente quer colocar muitas coisas externas, né? Para suprir uma necessidade que está numa boa alimentação. Acaba que sim, a gente muitas vezes busca a alimentação ali como uma válvula de escape. Isso. Né? A gente tem ali a ansiedade, a gente vai pro doce. Ai, mas não pode comer doce. Veja bem, a gente tem momentos estratégicos que a gente consegue sim colher benefícios. Por exemplo, né, o chocolate amargo é uma coisa que eu defendo. Todo paciente que passa por consulta comigo geralmente recebe um chocolate amargo, porque muita gente não sabe nem o que é o chocolate amargo, né? Então eu busco assim passar isso para os meus pacientes mesmo, né? Assim, mostrar a qualidade daquilo, a liberação de triptofano, o bem-estar, e que eles podem colher isso com os alimentos, com a escolha dos alimentos, né? Então, busco ali ensinar quais carboidratos você pode escolher, proteínas, a parte de gordura mesmo, que é importante ter, assim, principalmente nas principais refeições, né? Que é algo que eu bato bastante em cima. Depois, a escolha desses carboidratos, que muitas vezes, assim, hoje em dia, com a correria do dia a dia, a gente acaba comendo muito fora, né? Sim. Então, vai se servir aí nos buffets e acaba pegando o macarrão, a mandioca, a batata, o arroz, o feijão. E é necessário tudo isso, né? Assim, se a gente se alimenta todo dia, vamos conseguir aí estrategicamente colocar uma coisa de cada vez. Não é necessidade, não tem por que ter tanta ansiedade nisso, né? Porque se a gente consegue organizar bem, a gente consegue colher todos os benefícios internos disso. E muitas das vezes, assim, uma das coisas que eu acho que muita gente não sabe, muitos neurotransmissores, que são esses, assim, que nos fazem se sentir bem com uma atividade física, com uma alimentação, eles começam sua produção na parte intestinal. Então, por isso que eu falo assim, vamos nos nutrir, vamos saber aquilo que a gente está comendo, né? Vamos colocar coisa com qualidade, realmente, né? Pra gente conseguir aí colher de todos os benefícios que aquele prato pode nos proporcionar. Exato. Vicky, eu quero que você exponha para nós, para as pessoas terem entendimento que, assim como um carro que utiliza álcool, se você colocar diesel, não vai funcionar. Nosso corpo é da mesma forma, né? O problema é que, como a gente já expôs aqui, elas fazem uma relação com a comida, não tem esse entendimento. E o que acontece? O rendimento delas também muda. E, consequentemente, as emoções também e o humor, né? Com certeza. Dá para equilibrar com os horários dos dias, as alimentações e conseguir moldar sem fazer um corte, né, Vicky? Sem fazer um corte, que é uma coisa assim que eu tento passar para os meus pacientes. Eu não gosto de nada que seja radical. Eu passei pelo radicalismo e vi que não deu certo comigo. Então, muitas das coisas que eu tento passar, eu tento testar comigo antes, né? Porque assim a gente consegue, pelo menos, ter noção do que realmente acontece. Mais didático. Mais didático, exatamente. Então, esse negócio de muita restrição não funciona. A gente tem que ir aos poucos, porque para se tornar rotina, a gente vai aos poucos, para que não fique sofrido, né? Não seja tão doloroso assim. Então, é indo colocando aos poucos, é indo melhorando a alimentação, indo escolhendo melhor os horários estrategicamente para que você colha benefícios daquilo. Então, uma das coisas assim que eu vejo que a gente acaba fazendo comendo com o telefone, você não dá nem tempo de sentir a comida, né? Assim, você não mastiga, não sabe nem o que você está comendo. Então,
para, né? Aquele teu momento de você se nutrir. A partir daquilo você vai ter energia para continuar o seu dia a dia. E é tão importante, tão sagrado, né? O momento da refeição. É, exatamente. É um momento especial, único, né? Que você precisa dele. Então, é importante você estar presente naquele momento, né? Não só fazendo algo assim por fazer. Não, preste atenção. Porque muitas vezes, assim, existe um ditado que é o hara hashibu. A gente acaba comendo muito mais do que deveria. E a gente deveria comer até 80% daquilo, né? Não tem por que comer 100%, porque muitas vezes a gente se sacia com menos. Mas, como a gente não está prestando atenção, né, no que a gente está fazendo, a gente acaba passando do limite. Então, se a gente está ali prestando atenção, dando uma garfada após a outra, meditando, pensando, ou até mesmo conversando com pessoas, né, numa mesma mesa, você observa que você se sacia muito mais, porque você deu tempo ao tempo. É verdade. Isso me lembrou também algo que eu quero perguntar para você. Isso pode gerar vindo da crença desde pequeno, né? Porque tem que comer para ficar grande, para ficar forte, e não tem essa seleção dos alimentos, né? Transmitido através de uma educação alimentar, sentado na beira da mesa, né? Mas com o passar do tempo a gente consegue alinhar isso. Com certeza. Eu acho que tudo na vida tem jeito, né? Tudo a gente consegue aí adaptar, melhorar, fazer acontecer. Só depende da gente, depende realmente do nosso querer. Exato. O problema é que as pessoas, elas querem sair do 8 para o 80, como aconteceu com você, querem resolver, por exemplo, 30 anos de maus hábitos em um mês. Exatamente. Onde acontece o rebote, muitas vezes, né? O que acontece, muita restrição, né? E depois ela come tudo que vê pela frente. Como vi que a gente consegue controlar esses gatilhos, né? Eu acho que é isso, né? Voltado também olhando para a questão pandemia, que o pessoal se viu nessa crise de ansiedade, de ter mais esse elo emocional com a alimentação. Eu queria que você desse algumas dicas de como a gente pudesse evitar esses gatilhos, fazer substituições, alguns alimentos que fossem práticos para a gente também. Eu acho que começa exatamente daí, é fazendo trocas, né? Porque a partir do momento que a gente começa a fazer troca, a gente começa a entender um pouco mais. Por exemplo, vou comer uma panela de brigadeiro à tarde, né? Não, faça lá uma banana amassada com canela, né? Jogue ali uma chia em cima. É doce, vai te saciar, vai te dar muito bem-estar, né? Tem proteína, tem aminoácidos, que são, né? As proteínas são aminoácidos, tem um carboidrato, tem fibra, enfim, tem tudo aquilo que você precisa. Sem a necessidade de estar com uma panela lá cheia de açúcar, né? Te inflamando cada vez mais, que hoje, assim, a gente vê que as pessoas estão muito inflamadas, né? E assim, a inflamação acaba gerando aí uma fadiga, um cansaço extremo, e isso acaba sendo bem prejudicial a longo prazo, né? Porque acaba afetando diversas situações aí na nossa vida. Vai sendo gradualmente, né? Gradual. Tipo agora, por exemplo, eu vejo que as pessoas, eu vou comer isso agora porque depois eu queimo. Não, tem que ter... Tudo bem, tem que comer, mas tem que ter um controle, porque lá na frente vai cobrar. Exatamente. E aí eu vejo o que acontece no ciclo, né? A alimentação inadequada. Aí querem suprir com remédios, por exemplo. Uma má alimentação que gera uma ansiedade. Aí não consegue dormir de noite. Aí entra com o remédio para tentar equilibrar. Vira todo esse ciclo negativo. Claro, porque não tem entendimento da alimentação, da alimentação, né? Porque assim, muita coisa... A gente sabe que hoje acontece aí uma falta de nutriente em alguns alimentos, né? Assim... devido ao sol, devido às plantações, enfim, isso é um outro quesito. Mas a gente consegue, sim, melhorar essa parte de vitaminas, de sais minerais, a partir de uma alimentação bem feita, né? E a falta disso, de vitaminas, de sais minerais, de alguns precursores que a gente fala também, eles são bem importantes para essa sensação de bem-estar, né, para tudo isso que você estava ali mencionando. Então, quando eu acabo colocando aí nas redes sociais e explicando, porque é justamente para que as pessoas tenham esse entendimento, que você consegue, a partir daquilo, colher bons resultados logo na sequência, né? Então, assim, se nutrir de boas coisas que vão te dar aí, logo no decorrer do tempo, uma boa sensação ali, uma sensação de bem-estar mesmo. E longevidade, né? E longevidade. Caramba, eu acho que
a alimentação, depois que que a Vicky virou a chavinha na minha mente, né? Utilizar a alimentação de forma estratégica, um momento de tomar um café, um momento de comer um pedaço de bolo, uma paçoquinha, né? Um macarrão. Tudo tem um horário específico. Tudo a partir tem um do horário. momento que você começa a entender os nutrientes que estão disponíveis ali facilmente a todo momento, né? Você começa a ter prazer em preparar também a alimentação, né? A Vicky explica muito, ensina muito isso, né, Vicky? E eu acredito que isso também seja um elo para juntar também mais a família. Também, e assim, eu acho que a importância, claro, da escolha dos alimentos é importante, mas a quantidade é algo que as pessoas também exageram. É verdade. Né? Assim, acabam comendo mais do que realmente querem, do que realmente precisa, da fome mesmo, né? Então, aí entra aquilo que eu te falei de comer 80%, porque se você tá aí numa roda, né, conversando, realmente prestando atenção, você vê que você se sacia antes daquilo, né, de completar um prato inteiro ou até repetir um segundo. Então, é prestar atenção mesmo naquilo que você está fazendo naquele momento, né? Na seleção. Vicky, agora vamos falar um pouquinho sobre algo que a gente gosta muito, que a gente pratica, utiliza, que é a soroterapia, que eu achei muito importante. Eu queria trazer você exatamente também para expor um pouquinho mais sobre isso, né? Para as pessoas terem entendimento da utilização, o como, para quê e o direcionamento. Claro, vem a calhar muito com o que eu estava falando, né? Da falta de nutrientes e muitas vezes até da absorção que a gente acaba não tendo de tais alimentos, né? Claro que a gente tem aí um processo de inflamação, de desbiose, que também é um outro quesito, mas a gente deixa de absorver muita coisa, né? E a soroterapia, o que ela proporciona? Uma absorção de quase 100% disso, né? Então, a gente consegue ali não só a parte dos aminoácidos, mas a parte de minerais, alguns neurotransmissores também. Antes da gente entrar direto no assunto, só para o povo poder assimilar, né? Que agora eu me lembrei. Quando você explicou para mim da questão de desligar, como se tivesse desligado os receptores que recebem as vitaminas para a gente ter absorção. Porque às vezes a gente pode estar até fazendo uma alimentação saudável, mas não tá tendo entendimento de que como já tá a situação do nosso corpo, né? Isso, que vem a vir a calhar aí com essa parte de desbiose, né? De inflamação, realmente, em que a gente não consegue absorver, né? Assim, então, essa falta que existe aí, essa falta de absorção mesmo, vem aí a soroterapia, né? Que, na verdade, a gente deveria chamar de injetáveis, né? Para poder nos auxiliar nesse processo. Né? Então, aí a gente consegue realmente nutrir a pessoa, né? O paciente, de uma forma muito mais rápida, né? A gente não pode negar, em que ele vai ter aí condições de conseguir produzir internamente coisas para o dia a dia, na parte da energeticamente, vamos dizer assim, a parte de neurotransmissores que vão auxiliar no sono, né? No bem-estar físico, mental, que Imunidade. É uma coisa que... Também. Gosto muito da imunidade. Da imunidade, exatamente. Depois a parte de energia, assim, né? Da atividade física mesmo. Então, tem bastante coisa interessante, assim, que os injetáveis nos proporcionam, né? Lembrando sempre que a gente nunca faz nada além. O que quer dizer isso, né? Toda pessoa que faz injetáveis precisa, assim, passar por uma consulta, né? Assim, precisa ter uma ajuda médica, né? Para entender, para dizer, para que seja algo muito personalizado e de cada um, né? Assim, para que você tenha um direcionamento e que você colha resultados a partir disso, né? Porque muita gente acaba querendo colocar ou muitas vezes tomar coisas que, opa, pera lá, será que você realmente precisa disso? Vamos olhar bem para isso, leva o corpo né? para estafa, né? Exatamente. Então, em vez de se ajudar, na verdade, tá atrapalhando. Por que eu quis levantar essa questão aqui e dar uma ênfase porque a Vicky tá aqui? Eu mesma sou prova viva disso. Quando eu entrei pra musculação, não tinha direcionamento, entendimento, até algum tempo atrás, sobrecarregava de introduzir hormônios ou coisas do tipo, utilização de pré-treino, excesso na cafeína, não tinha uma boa relação com a alimentação e entender os nutrientes, né? Sim, eu tinha uma alimentação saudável, mas não tinha entendimento de que o meu corpo já estava sobrecarregado por tudo que eu estava colocando externo, né?
E é o que acontece com as pessoas. Às vezes elas querem daí mudar também sem buscar um direcionamento, porque também querem economizar. E aí depois a conta é mais alta. Com certeza, sim, né? Eu vejo que os injetáveis, eles vêm para nos proporcionar aí um bom estar, assim, né? Uma qualidade muito boa no início. E depois, assim, não é que você precisa fazer isso para sempre, né? Que muita gente diz, mas agora eu só vou fazer isso. Não. A gente vai te dar uma condição boa para que você consiga se reerguer, digamos assim. Se realinhar, se reequilibrar, né? E depois a gente vai introduzindo aí a parte do vioral que a gente fala, né? Então, melhorando aí a condição para que você realmente fique disposto e bem, né? Então, a gente busca isso daí. Vicky, em relação às crianças, quero trazer esse ponto aqui, porque como eu dou aula para os kids, né? Tenho a minha filha. Como a gente não tem entendimento, né? De que, toma aqui só um pouquinho, ou vai sentir vontade. Quando eu comecei a ter essa percepção, eu falei, não, peraí, eu preciso realinhar isso com a minha filha. Só que daí já estava num grau onde eu estou querendo controlar e preciso saber a forma de fazer isso para não acontecer o que aconteceu contigo, né? Como a gente consegue equilibrar isso, moldando aos poucos a alimentação das crianças? E também uma coisa que eu quero alertar os pais. As crianças não têm vontade daquilo que elas não consumiram. Exatamente. Então, eu acho que a melhor forma é ser exemplo, né? Exato. É colocar na mesa e colocar no seu prato, né? Porque ele vai olhar, pode não saber o que é naquele momento, mas vai querer experimentar. E vai querer fazer igual, né? Porque quais são as nossas referências quando crianças? São os nossos pais. Muito bom, é verdade. Né? Então, assim, a gente olha para eles e vê o tamanho, né? E fala, eu quero ser assim quando eu crescer, né? Então, tem que ser exemplo, tem que ser um bom exemplo, mostrar realmente o que é bom, e a gente só mostra o que é bom se a gente faz aquilo. Praticando, Praticando. Né? Exatamente. Às vezes a gente está ali sobrecarregado, né? Atualidade, né? De trabalho, disso, daquilo, e vai para o mais fácil. E acaba levando as crianças junto. Eu acho que dá pra gente dar ênfase em pedir também momento à mesa. Momento à mesa. E, na verdade, assim, uma das coisas que eu tenho visto, né, é levar a criança para participar daquele momento, até da forma de produção daquilo, né? Então, assim, trazer, claro que dando a ela uma condição dentro daquela idade, daquele tamanho, do que pode ser feito, né? Lavar uma folha. Exatamente. Ali, né, pedir para rasgar a alface, a salada, né, pedir para montar no prato. Então, dá condição para que ela participe daquele momento, seja introduzida realmente naquilo, que eu acho que é de suma importância, porque aí tem uma participação ainda mais efetiva. E o melhor, né, tá gerando memórias que a criança vai levar para o resto da vida. É verdade. É uma forma de criar o elo emocional com a comida certeza. De uma forma certa. Certa, exatamente. No preparo, entendendo. Perfeito. Vicky, como entra o seu direcionamento, né, na vida das pessoas, como o seu trabalho com a saúde integrativa? Explica um pouquinho pra gente. Olha, eu busco entender como é que funciona a vida da pessoa, né? Então, eu pergunto lá, né, durante a anamnese mesmo, o que ela está sentindo, por que ela me buscou, né? Qual é a causa, a razão dela estar ali comigo naquele momento. E ela geralmente se abre, né? Conta para mim como se fosse uma conversa que a gente está tendo aqui, né? Assim, sem surpresa, sem... Que não dá pra mentir pra médico, né, gente? A gente, na verdade, busca isso, né? Porque você tá ali para ajudar, nada mais que isso, né? Então, é uma troca, na verdade, é uma conversa, assim. Eu busco fazer isso com os meus pacientes. E são consultas demoradas que eu falo, né? Então, assim, quem gosta realmente de contar tem que estar preparado, porque eu demoro ali em média 1h30, quase 2 horas com cada paciente. Então, eu gosto realmente de saber, perguntar, porque tem coisa que a pessoa acaba não querendo contar no começo, mas depois ela acaba soltando, né, durante a consulta, ou mesmo, assim, coisas que ela não lembrava e que lembra naquele momento. Então, é muito importante, assim, você dar tempo também para a pessoa, né, porque comigo não funciona uma consulta de 15, 20 minutos, no máximo meia hora. Não tem como. Não tem como. Né? Até você pegar o feeling, entender, ela Exatamente, soltar, exatamente. Né? Você acredita que tem um tempo, assim, específico, pelo menos para começar a ver a diferenciação, né? Na verdade, uma nova mentalidade e a criação do novo hábito da alimentação. Você observou já que tem um período, assim, para as pessoas se adaptarem?
Olha, até tem, né? E o que acontece muitas vezes é que as pessoas acabam pisando na bola e chuta o balde e esquece. E não precisa ser assim, né? Porque você chutou o balde agora, que a próxima precisa ser assim, porque já foi de uma vez, vai tudo. Não. E também não precisa se culpar, porque a culpa ela gera uma sensação muito ruim. Sim. Né? Assim, eu gosto muito dessa medicina quântica também, né? Que vem a falar muito de energia, de vibração. Então, não precisa disso. Né? Eu acho que tem que ter uma relação boa e saber que na próxima refeição você vai conseguir colher melhores resultados, já visualizar isso internamente também, depois pensar, né, na parte do bem-estar físico mesmo. Eu falo assim, o fato de você sair, por exemplo, para caminhar num dia que tenha sol, né, pegar aquela luz, aquela energia do sol mesmo, depois fazer coisas ao ar livre mesmo, aproveitar isso, né? Então, trazer isso para o meu paciente é de suma importância, né, no meu ponto de vista. Eu, olhando e ouvindo você falar, as pessoas, elas perderam essa consciência do que a gente realmente precisa, do essencial tá aos nossos olhos, né? Tá aqui no nosso alcance. É colocar um tênis e sair, né? É pegar uma frutinha ali no pé. Exatamente. Muitas vezes as pessoas têm, né, dentro de casa. Ou parar, sentar, comer. Uma das coisas assim que, né, agora, né, pela pergunta que você me fez, como é que eu busco? Em vez de ter lá, né, um pacote de chips, um pacote de bolacha, poxa, tem uma banana, castanhas, né? Assim, sai muito mais em conta e é muito mais nutritivo, né? Vai te gerar um bem-estar gigantesco. Então, essas trocas que eu tento fazer, tento tentar pelo menos ali entrar num acordo com o paciente, né? Claro que tem alguns que vêm, mas eu não quero tirar isso de forma alguma, meu pão francês. É o teu momento ali que você sente, que você tá conectado, que você gosta, que faz, de repente, muita gente tem essa coisa afetiva com a comida, né? Lembrava da minha avó preparando, eu não vou tirar isso de você. Né? Se é aquele teu momento importante, a gente vai tentar modificar as outras, então, ou aumentar aí um gasto calórico de uma outra atividade, enfim. Mas eu não quero tirar aquele momento de prazer da pessoa também. A gente só vai tentar adaptar aquilo a uma nova condição. Exato. Você tocou num quesito muito importante, que mexe muito com as finanças. As pessoas acham que se alimentar de forma saudável é caro. Meu Deus, eu acho a coisa mais acessível do mundo, né? E fora os principais benefícios, que é a sua saúde, né? Porque se você coloca o valor de um lanche, né? E coloca ali, comprar um cacho de banana, que vai te dar N possibilidades, amassar com ovo e fazer uma panqueca. Exatamente. Aí, assim, né, algumas pessoas falam assim, mas estraga. Só tá estragando porque você não tá comendo. Exato! Né? Então, assim, é algo que a gente tem que parar para observar e refletir, na verdade, né? Será que a gente tá querendo facilidade? Né? Pedindo aí uma comida, né, pelos aplicativos de internet? Ou, assim, não é muito mais fácil você ir, escolher, né? Isso tudo já é uma forma de você se conectar com o alimento. Isso, ir no mercado, fazer o mercado da semana, ter aquele momento para escolher o que você vai levar à sua boca. Total, né? Total. É uma forma de autocuidado. É uma forma de autoamor, de amar-se, né? Exatamente. Você está dedicando aquele momento para você, para sua saúde. Exatamente. E é o que você falou, assim, né? O preço ele é muito mais caro quando ele vem depois, né? A conta que você vai ter que ver. Então, assim, não precisa disso, né? Pode ser muito mais fácil. Uma das coisas que eu observo bastante é as pessoas acabam chutando balde, aí em outubro começam a querer correr atrás do prejuízo para chegar bem no verão. E não precisa ser assim, não precisa ser tão ruim, né? Essa sensação assim de impotência do tempo, de estar contra o tempo, não precisa. Né? Se você fizer um pouquinho todos os dias, você vai colher um benefício gigantesco. Melhoria diária. Vai ser mega prazeroso no final. Né? E assim, você não vai precisar se dedicar, nem se restringir de nada. Aí então, ela quer fazer 2 horas de academia. Quer ficar o dia inteiro sem comer carboidrato. Né? Não precisa disso, gente. Não precisa mesmo. Porque você precisa equilibrar aquilo com... Pega meia horinha e passeia aí na vila. Tem gente que é conhecido como vizinho chato porque não dá uma volta no quarteirão. Vai no mercado da esquina e tem que estar indo de carro. Exatamente. Né? Exatamente. Vicky, eu quero que você deixe uma mensagem para o pessoal, para eles entenderem realmente a importância de buscar uma alimentação saudável. Dá tempo.
Dá tempo. Sempre é tempo. Sempre. Nunca é tarde, gente, para começar algo e para introduzir algo saudável e algo bom. E, na verdade, algo que vai te gerar prazer. Eu acho que não tem nada mais gostoso do que você se sentir bem com você mesmo. Você encontrar, você se amar. Eu acho que isso é de suma importância, assim. E quando a gente começa a cuidar e começa a virar essa chave realmente do auto-amor, tudo se transforma, né? Aí eu acho que a energia, ela vem para somar. E você começa a atrair cada vez mais coisa boa. Então, faça por você, não faça por ninguém, não. Exatamente. A partir de você, você consegue moldar, modelar e transformar outras vidas, sendo a mensagem, né? Não carregando um discurso. Exatamente. Você está atendendo em Foz? Estou atendendo em Foz, começo agora em setembro a atender em Medianeira também e atendo online, né? Perfeito. O acompanhamento, Vicky, como que funciona dentro da tua área ali? É um período? São consultas? Olha, hoje em dia a gente acaba tendo planos, né? Em que o paciente pode vir e aí tem plano semestral, tem plano trimestral e tem as consultas aí, né? Que são soltas, que a gente acaba dizendo. Mas é uma forma de acompanhamento. Vai daí de cada um o seu tempo, né? Assim, de decisão mesmo. O trabalho da Vicky, na verdade, é um alinhamento para uma virada de chave de rotina e de novos hábitos. Então, não é só você ir no médico, pegar o remédio, sair e deixar lá em cima. Não, assim, que quem acha que vai passar comigo e vai ter remédio logo de cara, tá enganado. Vai aprender a ter maturidade e um bom relacionamento com a alimentação. Com a alimentação. E assim, né? Não que não deva ser usado. Eu acho que existem casos e casos, e se existe é por alguma razão. Então, eu tento realmente, né, dar condição para que a pessoa mude, estabelecer metas, ter um contato ali realmente muito próximo do paciente, né, para que ele se sinta acolhido mesmo, saiba que ele pode contar comigo em qualquer momento, né, e enfim, passar para ele confiança, né, que na verdade não é porque eu sou médica que eu vou dar bronca, não é, pelo contrário, eu tô ali realmente para servir, para ajudar. Exatamente. Tem o entendimento de que a alimentação, ela está aberta de uma forma que tudo que nós consumimos é fonte de energia, que podemos comer de maneira correta, sensata, né? Com certeza. E de que tudo que é a mais sempre é prejudicial, né? Sempre. Vicky, deixa sua mensagem por último aí pro pessoal pra gente encerrar e siga a Vicky nas redes sociais. Vou colocar o Instagram dela, vou colocar um pouquinho do acompanhamento do trabalho dela, porque é de extrema importância. A Vicky virou muitas chavinhas dentro de mim para ter uma melhora e soltar as dependências de outras coisas que eu trazia na minha vida, porque eu também não tinha conhecimento. É por isso que eu trouxe ela aqui hoje, para vocês aprenderem a ter uma relação saudável com a alimentação, além de só um elo afetivo. Tudo bem você ter, desde que você tenha controle sobre isso. Consciência, e utilize, né? de uma forma correta. Deixe sua mensagem pro pessoal. Que nunca é tarde, gente. Não é porque a gente já tá e já passou da metade do ano que a gente tem que desistir, deixar uma meta nova e, na verdade, somar mais uma para o ano que vem. Não. Comece hoje, comece agora, por você. Eu tenho certeza que no momento que você perceber que a chave virou, você vai entender do que a gente está conseguindo passar aqui e dizer para vocês. E através da alimentação você prolonga os seus dias na Terra. Com certeza, através da alimentação, de boas escolhas, né? Assim você consegue viver com mais alegria, com mais leveza e com mais amor, que eu acho que é o mais importante. Com certeza. É o primeiro de muitas, né, participações aqui da Vicky. Agradeço, Vicky, Obrigada a sua você. presença, Obrigada. querida, por abrir os olhos do pessoal e principalmente a mente para uma boa alimentação, entender um pouquinho o que é o seu atendimento, o que é também esse contato direto com as pessoas para se relacionar de uma forma melhor, independente da idade, com a alimentação e conseguir passar isso para as próximas gerações. Aquilo que foi dor para ela, ela transformou num propósito para salvar vidas hoje. Muito obrigada. Com certeza, obrigada a você.